As relações familiares estão em constante evolução, e o conceito de paternidade e maternidade vai muito além dos laços biológicos. O reconhecimento da socioafetividade, que se baseia em laços de afeto e convivência, tem impactado o direito de família, gerando efeitos patrimoniais, sucessórios e até a obrigação de pagar pensão alimentícia. Neste artigo, explicaremos como a pensão socioafetiva pode ser aplicada e seus desdobramentos no cenário jurídico brasileiro. O que é pensão socioafetiva? A pensão socioafetiva é a obrigação de pagar alimentos em decorrência de uma relação familiar estabelecida pelo afeto, e não necessariamente por um vínculo biológico. Esse tipo de pensão surge principalmente em casos onde um padrasto ou madrasta cria o enteado como seu próprio filho, assumindo responsabilidades e estabelecendo uma relação de dependência. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, e vários tribunais estaduais têm reconhecido que a relação socioafetiva, quando consolidada, pode gerar os mesmos deveres que os laços biológicos, incluindo a prestação de alimentos. A jurisprudência tem se firmado nesse sentido, sempre observando o melhor interesse da criança e a dignidade da pessoa humana. Base legal e entendimento jurisprudencial. Embora a pensão socioafetiva não esteja expressamente prevista no Código Civil, o artigo 1694 estabelece que os parentes podem solicitar alimentos uns dos outros, e o STJ tem entendido que o parentesco socioafetivo, consolidado pela convivência e afeto, pode ser equiparado ao biológico para fins de alimentos. Segundo o Supremo Tribunal Federal, não deve haver hierarquia entre a paternidade biológica ou socioafetiva. Em uma decisão relevante, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que o vínculo socioafetivo deve ser tratado com a mesma seriedade que o biológico, ressaltando que não pode haver discriminação entre os filhos biológicos e os socioafetivos. Dessa forma, pais que assumem esse papel devem arcar com a obrigação alimentar. Decisões de tribunais estaduais. Os tribunais estaduais, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, têm seguido o mesmo entendimento. Em um caso julgado em 2019, o TJSP determinou que o padrasto pagasse alimentos ao enteado, destacando que a relação socioafetiva consolidada durante anos gerou responsabilidades equivalentes às de um pai biológico. O tribunal decidiu que o padrasto deveria pagar 1/3 dos rendimentos líquidos para sustentar o enteado, com base no vínculo afetivo e de cuidado que ele assumiu. TJSP, AC 1007497.2016.8.26.0.590, relator, Rodolfo Pelizari, data de julgamento, 31 de outubro de 2019, Sexta Câmara de Direito Privado, data de publicação, 1º de novembro de 2019. Outro exemplo é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, TJSC, que reconheceu a obrigação alimentar de um padrasto com base na forte dependência financeira e na convivência entre ele e sua enteada. O tribunal reforçou que o princípio da solidariedade familiar se aplica, mesmo sem vínculo de sangue. TJSC, agravo de instrumento N 2012.07374003, de São José, réu. D. João Batista Góes Ulisseia, J. 14 de fevereiro de 2013. Ponto no mesmo sentido. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMS, agora, 141316333201581200000 MS 141316333.2015.8.12.0000. Relator, Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento, 1º de dezembro de 2015, Terceira Câmara Cível, data de publicação, 11 de janeiro de 2016. Ponto no Paraná, também a pacífica questão 0001777.2022.8.16.0058, 1. 000441637.2022.8.16.0028, 000776232.8.16.0102, 000505415.2021.8.16.0090. Exemplo prático. Imagine o seguinte cenário. Carlos foi casado com Ana por 2 anos, durante os quais ele ajudou a criar Neizinho,
filho de Joana com outro relacionamento. Carlos sempre participou ativamente da vida de Neizinho, levando à escola, ajudando com tarefas escolares e sendo a figura paterna que o menino conhecia. Após o divórcio, Carlos decide não contribuir mais financeiramente com o sustento de Neizinho. Joana, então, ingressa com uma ação pedindo pensão socioafetiva. Tribunal, analisando o caso, reconhece que, ao longo dos anos, Carlos assumiu o papel de pai de Neizinho, criando uma relação de dependência afetiva e econômica. Com isso, Carlos é obrigado a pagar pensão, mesmo sem ser o pai biológico. Quando surge a pensão socioafetiva. A pensão socioafetiva pode ser reconhecida em casos onde a relação entre o padrasto-madrasta e o enteado ultrapassa o convívio esporádico ou superficial, configurando uma verdadeira relação familiar de dependência e cuidado. Alguns fatores considerados pelos tribunais para reconhecer a pensão incluem convivência prolongada. O tempo de convivência entre o padrasto-madrasta e o enteado é um dos elementos essenciais. Quanto maior o período, mais fácil se torna demonstrar o vínculo socioafetivo. Participação na criação e educação da criança. Aquele que, mesmo sem ser o pai ou mãe biológico, desempenha esse papel, se responsabilizando pela educação, saúde, bem-estar e cuidados diários da criança. Reconhecimento público de vínculo. Se o padrasto ou madrasta assume publicamente o papel de pai ou mãe, referindo-se à criança como filho, e sendo tratado por ela dessa maneira, essa evidência reforça o reconhecimento da socioafetividade. Como evitar a pensão socioafetiva? Se o padrasto ou madrasta deseja evitar essa responsabilidade, é importante adotar algumas medidas preventivas. Definir limites claros na relação com o enteado, deixando claro que não está assumindo o papel de pai ou mãe. Manter o pai ou mãe biológico ativo na vida da criança, para que a responsabilidade parental não recaia exclusivamente sobre o padrasto ou madrasta. Formalizar acordos financeiros durante separação, estipulando que não há intenção de assumir obrigações alimentares futuras. Evitar tomar decisões importantes sozinho, sempre envolvendo o genitor biológico para deixar claro o limite das responsabilidades. Conclusão: a pensão socioafetiva é uma realidade no direito de família brasileiro, refletindo as novas dinâmicas familiares baseadas no afeto e na convivência. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva pode gerar obrigações, como o pagamento de pensão alimentícia, desde que comprovada a dependência emocional e financeira entre padrasto, madrasta e enteado. Para aqueles que não desejam assumir essa responsabilidade, é importante adotar medidas claras para definir o papel na vida da criança, evitando assumir funções que possam ser entendidas como paternidade ou maternidade socioafetiva.